Bem, amigos, nós estamos com a nossa sala de visitas hoje aqui no Pesqueiro Cantão da Serra, onde o pessoal da extinta Rádio Diário de Mogi resolveram promover um encontro. E esse encontro foi realmente maravilhoso. Devem estar presentes aqui todos que passaram pelos microfones da Rádio Diário de Mogi. Mas isso aí, no final, o Ferrim vai ter a oportunidade de mostrar para vocês. Antes, porém, eu quero dizer o seguinte: o Edson lá do Viva faz uma pizza que é inigualável. Dá uma chegada lá. E tem também agora a Majori, uma senhora loja, é da Patrícia, fica ali no pátio da Elbor. Vale a pena você fazer uma visita lá. Já já a gente volta. Eu falo aqui com ele em Damasceno, que, aliás, eu e ele trabalhamos no Diário de Mogi. E nós viemos aqui nessa festa, nessa reunião, que foi organizada, não sei por quem, mas o importante é que a gente está aqui. Bons tempos do jornal, né, Willy? Bom ter o jornal da rádio, né? Porque eu tive 8 anos programando na Rádio Diário. Pois é, eu me lembro que 92, quando o Totti falou, põe esse cara na rádio, que eu e o Darwin falamos com você, você disse assim, não, eu não quero saber de rádio, eu não tenho... Eu tinha um programa de 2h30. Olha... Mas foi um aprendizado, porque rádio, né, naquela época, para mim, eu estava no auge do meu trabalho, queria experimentar coisas novas, eu falei, vou fazer rádio, sim, por que não, né? Daí fiquei 8 anos e pouco, 8 anos na rádio, foi uma experiência enriquecedora, vender a rádio, daí eu fui para Iguatemi, depois fui para a Metropolitana, daí resolvi que meu capítulo rádio havia encerrado, não dava mais. Mas enquanto eu fiz rádio, eu gostei. Não, rádio mexe com a gente. Fala, é verdade, é uma cachaça. Mas o tempo passou, como o meu lado cabeleireiro também passou. Em 2003 eu resolvi parar de ser cabeleireiro, vou me dedicar só à comunicação. E estou aí, chegando nos 70, né? Mas me diz uma coisa, o que você achou da ideia desse pessoal de nos reunirmos aqui? Eu acho legal, eu acho que foi um momento na vida das pessoas e que elas participaram desse momento. Então o ser humano tem aquela coisa da nostalgia, todo ser humano tem. E rever amigos lá do tempo da juventude, amigos de trabalho, é sempre muito agradável, né? E lá em Trancoso, na Bahia? Eu tive Trancoso, eu tenho viajado agora um pouco, eu tenho feito um trabalho lá no Clube Média, daqui a pouco eu estou indo para lá, vou encontrar com o Zico, vou encontrar com o pessoal do esporte lá, e lá em Trancoso foi um final de semana inesquecível. A Bahia é muito bonita, né? A Bahia é muito simples, né? Pra você chegar lá, para chegar no paraíso, você tem que passar pelo purgatório, né? Como aqui diziam que para chegar no Paradise, tem que passar por Jundiapeba, né? Mas brincadeira, não é nisso, não. A Jundiapeba acaba sendo fichinha, entendeu? Para você ir ao Paradise. Mas viajar é muito bom, né, Walter? Eu investi a minha vida inteira em viagem. Me diz uma coisa, e o seu caderno W? Meu caderno W vai bem, eu estou aí 1 ano sozinho, separei da sócia. Estou 1 ano aí com o Caderno W, mensal. Estou com o meu portal na internet. E estou renovando agora o portal. A Dot Store está fazendo um novo layout do Caderno W digital. E estou realizando eventos. Então estou aí trabalhando muito. Tá bom. Foi bom falar com você mais uma vez. Prazer é meu. Falar com você é uma honra. Eu falo aqui com o Bugnar, esse moço, durante o tempo que ele esteve na rádio, ele e o Luiz Campos, foram os 2 maiores batalhadores que nós tivemos lá. Não tinha tempo ruim. Eles queriam trabalhar, eles queriam fazer rádio. Ele via, era uma maquininha, um gravadorzinho pequeno que você tinha, né?
Aquele gravador antigo do fita cassete ainda, que hoje ninguém mais conhece, ninguém mais usa. A gente usava na época lá, montava, fazia nossas matérias, nossas reportagens lá e colocava no ar, no programa chamado Rádio Jornal Diário, que é o ar aos sábados à noite. Pois é, você vê, ó, você fazendo a Rádio Diário de Mogi, um programa sábado à noite, precisa gostar muito, né? Gostar acho que é pouco, tinha que amar o que a gente fazia, né? E na época, como você mesmo falou, eu e mais o Luiz Campos, a gente se dedicava, largava outros compromissos para se dedicar à rádio nesse dia. Até que de repente eu abri um campo para vocês para o carnaval. Exatamente. E aí foi cada vez surgindo outras oportunidades e a gente foi trabalhando até quando a rádio suportou e foi fechada aqui em Mogi. Você trabalha aonde hoje? Hoje eu trabalho com montagens de equipamentos industriais, uma empresa aqui de Mogi que fornece para o Brasil todo essas monovias, transportadores aéreos. Tá bom. E o Luiz Campos está fazendo o quê? Ele não pôde vir hoje. O Luiz, eu conversei com ele essa semana, ele trabalha na Sabesp e estava de férias até quarta-feira. E voltou a trabalhar na quarta-feira e hoje é plantão. Ele se sentiu meio triste de não poder estar aqui conosco, mas mandou um abraço para todos nós aqui da antiga Rádio Diário. Tá bom, obrigado. Obrigado a você, Walter, tudo de bom, um abraço. Eu falo aqui agora com o Orfeu. O Orfeu é outra figura que passou também, mas passou bem pela Rádio Diário de Mogi. Porque de repente o doutor Francisco Miguel Cury tinha um programa lá. E ele precisava de alguém que coordenasse o programa para ele. E simplesmente ele achou o Orfeu. Verdade, Walter, um privilégio poder revê-lo depois de tantos anos. Isso foi em 1989, 1990. Estamos todos aqui para contar a história. Graças a Deus. Graças a Deus, e você sempre prestigiando o que há de bom em Mogi região. Eu não poderia deixar de vir aqui de maneira nenhuma. Mas tem um detalhe. Você que pediu para o Cury fazer jornalismo ou partiu da cabeça dele mesmo? Porque ele é médico, mas ele não tinha jornalismo. Não, partiu da cabeça dele, nós nos encontramos na faculdade em 1989 e ele é apaixonado por comunicação, como sempre foi. Ele quis fazer um programa na rádio, então ele me chamou para coordenar a área de jornalismo. E eu começando também na profissão foi uma grande honra naquele instante. E você ficou um longo tempo lá, né? Eu fiquei entre 1990 e 2000 na rádio. Eu posso fazer uma confidência aqui? Walter, em 1989 eu fazia engenharia química pela manhã e jornalismo à noite. E você, um dia estava na Rádio Diário e desceu para o jornal. E eu estava conversando com o Ayrton Esponda e com o Darwin Valente. E você disse, Orfeu, sobe um pouquinho aqui. E eu subi e você me disse o seguinte, você tem uma boa voz, você fala muito bem. Amanhã, às 6h30 da manhã, eu quero você aqui no Jornal da Cidade. E foi uma carreira muito bonita, graças a Deus. Eu devo muito a você por isso. É a primeira vez que eu falo isso, gente. Não, você não deve. Isso é uma coisa nata sua. Você é que foi uma boa aquisição para a rádio. Eu tive pessoas muito boas ao meu lado sempre, Walter. Né? E você está no meu coração, na minha história e na minha memória afetiva de maneira mais positiva possível. Você me deixa emocionado. Muito obrigado. É um privilégio realmente estar aqui conosco, com todos nós aqui. Tem uma galera muito boa aqui que você vai mostrando daqui a pouco para todo o seu público que é muito querido. Devagarzinho. Devagarzinho, sempre. Tá bom, obrigado. Um abraço, Walter. A Nádia foi uma das grandes estrelas da comunicação de Mogi das Cruzes. Não só na Rádio Diário, como na TV também, né? Que isso, Walter? Quantos anos você Bondade, fez de rádio? De TV? Rádio, de TV quase 14. De rádio eu comecei, na verdade, no rádio, né? Eu trabalhei em todas as emissoras e tal. Na Rádio Diário eu fiquei 7 anos e pouco. E por que você deixou, você se afastou definitivamente? Não me afastei definitivamente. Eu acho que é uma situação assim do mercado mesmo agora, né? E também assim, Walter, eu acho que você tem que viver. Então assim, você tem que viver bem, aproveitar que você está viva e não se importar muito se de repente no momento não tem uma oportunidade que seja ideal para você. Então eu estou muito bem. É evidente que se aparecer uma boa oportunidade, eu voltaria a trabalhar. Mas durante muito tempo você adornou a tela da TV Globo, né? Eu acho assim, também foi uma experiência que eu tive, assim como eu tive
oportunidade de aprender muita coisa dentro da TV Diário, né? Eu acho que você sempre está aprendendo. Então eu tive várias oportunidades e aparecer e apresentar um programa foi uma das oportunidades. E hoje você faz o quê? Olha, hoje na verdade eu estou trabalhando num outro ramo. Né? Um ramo de roupa, trabalhando com a minha irmã, um ramo mais de internet mesmo. Confecções. Exatamente. E é um bom ramo, viu? É um Porque bom a ramo. maior parte das pessoas que eu conheço, que eu tenho uma amizade mais próxima, amansaram a vida vendendo Então, roupa. mas você sabe que é uma coisa que eu sempre gostei. Então, nesse momento é uma oportunidade que apareceu e eu resolvi agarrar, porque o importante é você estar em movimento. E na verdade o importante é você estar vivo. Eu acho que isso é o mais importante. Tá vivo, tá com saúde, você tem que fazer alguma coisa, você tem que viver. E o que você fez para estar bonita assim ainda? Eu não fiz nada. Na verdade, assim, é o que eu tô falando, eu procuro ser feliz, dar bastante risada, né? De vez em quando tomar uma cerveja com os amigos, como eu tô aqui para fazer isso hoje, confraternizar. É isso, procurar viver bem. Tá bom, então. Foi um prazer imenso revê-la. O prazer foi todo meu e você também tá ótimo. É um prazer vê-lo bem, com saúde. Obrigado. Interessante que essa reunião da Rádio Diário de Mogi aqui, nessa chácara, me chama a atenção porque estou tendo a oportunidade de rever uma grande equipe que a Rádio Diário de Mogi teve para levar informação para todos. Não só em Mogi, como para a região. E eu me lembro que uma vez na sala, sentado, todo mundo no chão, a Mel Tominaga falou, eu não vou trabalhar no carnaval se não tiver uniforme. Você está lembrado disso? Walter, foram tantas emoções, tantas histórias, que honestamente eu não me lembro desse fato, mas eu sei que eu seria bem capaz. Nós estávamos em 17 na sala que nós íamos fazer cobertura do carnaval. Pois é, mas o uniforme era importante para a gente marcar a nossa presença lá, né? Porque cobertura de carnaval, gente, parece bobo hoje, porque hoje tem internet, Exatamente. hoje tem Não, mas naquela tudo em época tempo era real. fogo. Mas naquela época, uma cobertura de carnaval pela rádio, gente, tenta imaginar o que é isso. Era uma coisa formidável. A gente tinha que passar para o nosso ouvinte aquilo que estava vendo. Então a gente passava cores, a gente passava fatos, a gente passava imagens, a gente tentava, que nem um livro, formar na Descrever cabeça. tudo. Formar na cabeça do ouvinte aquilo que a gente estava vendo. E o uniforme era um negócio essencial, Walter, Não naquele tem dúvida. momento. Mas ó, uma outra coisa que me chama a atenção é que eu acho que era Álvaro, um tenente da Polícia Militar, mas que gostava de rádio. E eu me lembro que ele chegou e falou para mim assim, deixa que por panela preta eu faço a cobertura. Verdade, tinha uns, eu não lembro exatamente o nome desse daí, mas tinha uns que queriam ficar em determinados pontos. Escolhiam, Ou no né? esquenta, ou lá no final na dispersão, ou em lugares inusitados, no Panela, na Sula, enfim. Foi quando o Castro Alves começou e ele ficava na dispersão. Ficava na dispersão. E o Castro era muito bom, aliás, ele é muito bom em tudo que ele faz. Mas eu queria só fazer uma reminiscência, Walter, que eu jamais teria ido trabalhar em rádio. Eu jamais teria tido o enorme prazer da rádio, porque a rádio é um veículo único. Quem trabalhou em rádio uma vez vai querer trabalhar sempre, porque é um veículo maravilhoso. Mas eu jamais teria tido essa oportunidade se não fosse um cara. Um cara. O único que confiou em mim. Que o nome dele é Walter Rodrigues. Foi ele que me deu essa oportunidade. Porque eu vinha de quê? De uma formação de jornal. Escrevia muito bem, mas eu não sabia como é que funcionava a rádio. E o Walter falou, não, você vai ter uma oportunidade aqui. Me colocou na equipe, me colocou para acompanhar a Cleo, lembra da Cleo? Foi, a Cleo, é verdade. Eu aprendi muito com a Cleo e logo depois eu virei âncora de jornal da Foi, segunda lógico, edição. mas você virou âncora porque você é competente. Mas assim, quem me deu a oportunidade, fique registrado aqui, a quem eu tenho uma enorme gratidão e que me ensinou muito, foi o Walter Rodrigues. E tem uma coisa naquela época, o que nós temos no WhatsApp hoje, naquela época era LP, linha particular. Nós tínhamos 32 linhas particulares, porque você chegava, colocava
o ganchinho e falava de onde você estivesse. Não tinha facilidade da internet, gente. Dependia de equipamentos. Então a gente tinha na viatura equipamentos para entrar ao vivo, a gente tinha equipamentos nos nossos rádios comunicadores e a gente entrava ao vivo. Então todos os grandes fatos dessa cidade, de Mogi das Cruzes e muitas vezes da região, a gente cobriu. A gente mostrou para o ouvinte e a gente conseguiu fazer isso na Rádio Diário sob o comando do Walter Rodrigues. Que isso. Olha, muito obrigado. Você continua essa simpatia e que a nossa amizade perdure por muito tempo, né, Mel? Com certeza, Você Walter. tem um nome doce. E você é uma pessoa doce, uma pessoa querida e que deve ser respeitada, reconhecida e admirada sempre. Parabéns. Muito obrigado. Arrumando a Casa tem móveis e estofados que irão valorizar ainda mais o seu projeto de decoração da sua casa e do seu apartamento. E com uma enorme variedade de tecidos e acabamentos. Venha conhecer de perto nosso setor de marcenaria. A sua fabricação própria é sinônimo de qualidade. Com soluções práticas e um orçamento que tornará seu sonho uma realidade. Traga sua planta para um de nossos projetistas. Faça-nos uma visita sem compromisso e conheça tudo que o Arrumando a Casa tem para lhe. Eu falo aqui com essa grande mulher, a Margarete. Obrigada. Quanto tempo você ficou no jornalismo da Rádio Diário de Mogi e do Jornal Diário? Eu fiquei 7 anos, simultaneamente, no jornal e na rádio. Tempinho bom, viu? E o que te deixou mais saudades? A coisa de falar ao vivo. Aquela emoção de estar no lugar. A gente e treme um transmitir. pouco. Né? Treme, mas é muito gostoso. Dá uma adrenalina, né? É. Eu não gosto de nada radical, assim, esportes radicais, nada disso. Mas o falar ao vivo, aquela coisa de, eu vou entrar agora. Fica atenta aí, a pessoa vamos chamar. Vamos chamar. E ao mesmo tempo, aquela preocupação de não errar, né? De não falar bobeira no ar. De não errar o número, de não errar o nome, de explicar direitinho o que está acontecendo, enfim, de ser fiel àquilo que está. É o que eu estava falando com a Mel. Você tem que fazer a cabeça do ouvinte. O ouvinte tem que sentir aquilo que você está passando.
aquilo que está acontecendo sem distorção e, ao mesmo tempo, de uma forma dinâmica, né? Fazer perguntas inteligentes, não perguntar o óbvio, perguntar o que a pessoa que está em casa quer saber, o que interessa para o público. Eu acho que é isso. E a rádio é extremamente dinâmico, né? Me dá muita saudade o rádio. O que te dá a melhor, qual foi a melhor lembrança que ficou da sua passagem lá? Profissionalmente falando, foi a implosão da Cozin. A implosão da Cozin foi um negócio que marcou pelo trabalho em grupo. Era uma coisa importante que ia acontecer, mas era cheia de detalhes técnicos e a gente se esforçava, bem analisado. E como a gente ia transmitir tudo aquilo lá ao vivo, a implosão ao vivo, era legal saber detalhes, sabe? Não só aquilo que o pessoal divulgava, mas saber coisinhas, curiosidades. Saber quem que pôs fogo no pavio. Curiosidades, isso era muito legal. Então, assim, teve toda uma preocupação da equipe de conversar com o engenheiro que estava por trás daquela implosão, de saber onde é que se colocava o explosivo, como que era o detonador, a que distância. Ou o reflexo que ia ter. É isso. E conversar também com os moradores ali do entorno, né? Como que eles estavam vendo aquilo. Né? Porque era gente que viveu aquilo lá, né? Que tinha um parente que trabalhou, que estava em Mogi graças àquela empresa. Então, graças a ela se formou a Vila Industrial. Então, ela tinha muita história, foi muito legal. A cobertura foi muito legal e, ao mesmo tempo, assim, tinha que passar a importância daquilo, né? Dava uma nostalgia muito grande, a gente via, tinha que respeitar tudo aquilo, porque as pessoas tinham lembranças. Então, foi uma coisa muito boa. E trabalhar com o Darwin? O Darwin vai ter que vir aqui, né? Senão eu vou bater nele. Ele já falou que vinha. O Darwin é o homem do Embaú. Porque ele, além de conhecer muito bem a região, de ser didático quando precisa, ele é uma pessoa que acolhe, sabe? É uma pessoa que acaricia a pessoa. E não tem papo na língua. Não, mas ele faz tudo. Ninguém se sente ferido pelas coisas que ele diz, porque embora você falou, ele não tenha papas na língua, ele fala de uma maneira que é de pai para filho, sabe? É uma coisa carinhosa. Põe no colo, adoro, né? Darwin, exatamente. Põe no colo. É uma delícia. Tá bom, então. Muito obrigado. Foi bom falar com você. Você continua também, falando e bastante. Falo e bem, muito. hein? Ai, obrigada, você também. Eu falo aqui com o Denis. O Denis, quando ele chegou na rádio, ele estava cheirando tinta ainda. Pequenininho. O Nivaldo chegou e disse assim, não, ele vai ficar aí, ele vai aprender. Tá bom, aqui é uma escola mesmo, vamos matricular ele aí. E você ficou quanto tempo lá, Denis? Olha, eu entrei em 85 e saí em 93. Daí a gente foi fazendo outras atividades, daí voltei em 99 de novo, trabalhando com uma outra gestão, mas sempre na área de operador de áudio. E qual a maior lembrança que você tem da rádio? Todas, né? Todas, né? Porque ali passou diversos profissionais, alguns já não estão com a gente, por exemplo, como o seu Lima, que era um tremendo de profissional, o seu Roberto da Silva, do Enquanto Houver Saudade. Você lembrou bem. Mas naquele o próprio seu Totti, né? O seu Totti, que, nossa, aquele lá era um professor pra gente. O Totti, ele largava a rádio e falava, vocês se virem. Vocês são como se vocês fossem o dono da rádio, vocês que entendem disso. Exatamente. E uma coisa que eu sempre lembro do Roberto da Silva é aquele um abração, que era o jargão dele, que ele sempre fazia isso. Aí muitos profissionais que passaram por lá, né? Então encontrar os amigos aqui agora está sendo um grande prazer. Quem era o cara mais chato que ia gravar lá, que te enchia o saco? Olha, não tinha, cara, não é porque a gente tava... Você era respeitado, né? Não é que a gente era respeitado, mas acho que todo mundo respeitava todo mundo ali, né? A gente não tinha isso, não. A gente só não gostava de gravar programas quando as pessoas pensavam assim, vamos gravar um piloto inteiro, daí gravava com música, a hora certa, essas coisas todas. Aí era muito maçante pra gente, porque você tinha que colocar com música, tudo gravado. Aí, nisso eu já não gostava. Mas aqueles pilotinhos só anunciando as músicas, assim, era mais suave, assim. Eu tinha alguns repórteres, aí, na época de montagem, a gente fazia as matérias, era meio chatos, assim, por causa dos cortes, assim. Aí até também por causa da tecnologia que a gente tinha na época, aquela fitão, né? Então era meio complicado, mas era uma lembrança boa que a gente tem.
Uma pena que o João Carlos de Oliveira surgiu numa época que tinha muitos profissionais. Nossa, né? não, o João Carlos, ele era aquele dele. vozeirão dele lá. E o João, a gente tinha até um apelido dele que não vou falar agora aqui, né? Mas ele era sensacional. Um dia desse eu encontrei com ele e tal, ele tá numa outra atividade também. O João Carlos, o Neném de Mar. O Nenê aposentou na Metropolitana. Aposentou, então. O Neném é aquela época. O próprio Erickson, o Erickson Fernandes talvez não era só. O Hamburgão. Tião Marques só trabalhava à noite. O Tião Marques. A gente tinha uma equipe de operadores lá danada. Não, a gente tinha. Era uma seleção brasileira. Era um time mesmo que a gente tinha. Não era bem um time, era uma família que dali. A gente tinha uma família. Eu, por exemplo, eu me formei assim como ser humano, essas coisas, aprendendo as coisas, até com você. A gente aprendeu muitas coisas, então é uma lembrança que a gente tem, uma coisa. Eu me lembro que o Nenê de Matos era um tremendo de um profissional. Nós saíamos para fazer transmissão esportiva, chegava na cidade, ele falava, primeiro eu vou testar a linha. Ele testava tudo direitinho, ia lá no campo, via se estava tudo em ordem e tal. Depois ele fala, bom, agora eu vou almoçar e vou tomar uma pinguinha. Era responsável, ele era totalmente responsável. Eu sou aluno dele, ele me ensinou tudo de rádio, essas coisas, de operador de áudio, essas coisas, eu aprendi com ele. Ele falava assim, olha, eu quero que vocês aprendam a ser operador de áudio. Não só apertar botão, ligar e desligar o microfone. Ele não, ele foi um tremendo profissional, aprendi muito com ele. Aprendi muito com o Erickson e com o próprio Tião Marques. Tião Marques, eu aprendi a jogar truco com o Tião Marques, pra você ter uma ideia. Tá bom, Denis. Muito obrigado. Foi bom te rever. É um prazer estar com todo mundo aqui de novo. Um prazer, um sucesso. Valeu. Eu vou falar aqui agora com uma das sumidades do rádio de Mogi das Cruzes, o Raíssen Abac. Eu me lembro que uma vez eu encontrei com ele, 7 horas da noite, ele estava indo pegar o trem para ir para São Paulo. Eu falei, onde você vai? Ele falou, Valtão, eu começo à meia-noite na CBN. Não era isso? Eu falei, pô, mas você vai agora? Ele falou, às vezes o trem atrasa, eu estou começando lá agora e eu não posso perder essa boquinha. Foi ou não foi? É verdade, tudo bom, gente? É verdade. Olha, na verdade, eu vou até te falar, meu horário inicial lá, quando eu comecei, era 2 da manhã. Só que eu não tinha como chegar às 2, né? Então eu chegava meia-noite sem eles saberem. Depois, quando descobriram, já gostavam de mim, aí não tinha mais jeito, né? Mas eu entrava meia-noite porque não tinha mais metrô. Um outro choque que você me causou um dia, eu tô indo para Ferraz de Vasconcelos, tô dirigindo e tô ouvindo a rádio, você estava no helicóptero. Foi, fiz 7 anos de helicóptero, né? Em 2 rádios, na CBN e na Bandeirantes. Por 7 anos, então eu que nem andava de carro em São Paulo, né? De repente tava no helicóptero. Tava dando informação para os outros andarem de carro, né? E depois, você ficou na Bandeirantes quanto tempo? Quase 13 anos no total. A sua saída de lá, eu vou falar, ele não tem nada com isso. O Datena fez uma pressão danada para tomar o horário dele. Não, foram mudanças lá que a empresa quis fazer. Eu tinha outro cargo lá também, eu tinha um cargo de gestão. Acabei indo para São José, onde eu dirigia a rádio, lá as rádios de São José. E depois voltamos aqui para Eldorado, para o Grupo Estado, né? Estadão e Eldorado. Você está na Eldorado aí? Eldorado, tô na Eldorado. Qual horário que você faz lá? Diariamente das 6 às 9 da manhã. O que você apresenta? É um jornal, né? O Jornal Eldorado, que tem notícias, tem comentários, opinião, participação de vários colunistas. Tem lá o Zé Neumann Pinto, Alexandre Garcia, Eliane Cantanhede. Nessa época a gente está tentando falar muito de política, né? Então temos aí um programa bem variado, mas com política, economia, futebol, que você tanto gosta, né, Walter? Falamos também. Eu me lembro que uma ocasião eu chamei o Darwin, falei, Darwin, tem um turquinho aí que vai vir fazer o jornal com você. Ele falou, quem? Eu falei, o Raíssen Abac. Pô, mas será que vai dar certo? Eu falei, você experimenta. Que bom, né? Quanto tempo você ficou? Lá na Diário eu entrei em 86, na Rádio Diário eu entrei em 86 e saí em 91 quando eu fui para a CBN. Mas no Grupo Diário, no jornal, ainda fiquei até 94. Mas você fez o jornal com o Darwin? Fiz o Jornal da Cidade com o Darwin ali, mas no começo eu era um repórter, era um faz-tudo, né? Aí depois eu fiz uns 3 anos, acho que o jornal com ele, um pouquinho mais até. Foi um aprendizado danado com o Darwin, né? E me diz uma coisa, a senhora é sua mãe? Tá bem.
Tá bem. Eu me lembro que uma vez ela fez lá uma comida árabe pra gente. É. Nós fomos lá em César de Souza, na sua casa. Tá beirando os 80 anos agora, vai fazer 80. Tá bom, Raíssa. Olha, foi muito bom revê-lo e que você continue. É um excelente profissional. Tanto que ele passou pela CBN, pela Bandeirantes, está na Eldorado agora, né? Isso, eu te contar uma coisa que você não contou. Uma vez, quando na minha volta pro diário, eu voltei porque teve um cara que foi me buscar em casa. Bateu lá em casa, lá em César. Eu tava dormindo, eu tinha trabalhado do Diário de Suzano, tinha acabado de sair de lá. O sujeito foi me buscar em casa para trabalhar lá com ele, ó, aqui, ó. E ficou lá bom tempo. Ficamos um bom tempo, né? Foi um grande aprendizado. Obrigado, Raíssa. Obrigado você, bom te ver, Walter. Igualmente. Valeu. Esse aqui foi mais um dos componentes da Rádio Diário de Mogi, do jornal, o Luiz Suzuki. O que você tem para falar daquela época, Luiz? Ah, seu Walter, é uma época gostosa, né? É uma época muito boa, que assim, rádio é uma coisa que marca muito a vida da gente, né? Faz mais ou menos uns 20 anos que eu não trabalho mais em rádio, mas a gente não consegue esquecer, né? Por lá que eu comecei minha carreira, por lá que eu comecei a trabalhar de fato na área, então é uma coisa muito legal, né? Dá muita saudade, sabe? Eu lembro do senhor, assessor de imprensa lá do Hospital Luzia de Pinho Melo. Eu passava todo dia de manhã lá para pegar um boletinzinho, só me dava um café com leite e pão com manteiga. Você lembra disso? Lembro, sim. Lá no Hospital Luzia de Pinho Melo. Nossa, eu fico tão contente, sabe, de estar podendo conversar com esse pessoal todo aí da época da rádio. E depois que você saiu do grupo diário, você foi trabalhar onde? Depois eu trabalhei na Rádio Metropolitana, né, trabalhei lá um ano mais ou menos. Depois eu fui trabalhar na assessoria de imprensa do Sindicato Rural e do então deputado Jundiaí, né? Você foi para a Câmara, né, depois? Isso, fui para a Assembleia Legislativa em São Paulo, isso. Aí ele se candidatou a deputado estadual, se candidatou a prefeito em 2000, foi eleito. Aí eu fui para a prefeitura, fiquei 8 anos com ele lá, né? Aí o ex-prefeito Bertaioli me convidou para ficar lá também, eu fiquei mais 8 anos, 2 mandatos do Bertaioli, e agora estou lá na primeira gestão do Marcos Melo. Né? Tá dando conta do recado, né? Se você não fosse bom profissional, você não estava lá, viu, Luiz? Que eu tenho muitos amigos, os amigos ajudam bastante, viu, seu Walter? Tá bom, então, muito obrigado. Obrigado é um prazer estar aqui falando com o senhor. Eu falo aqui com a Ana, aliás, esse nome, Ana, me dá muita sorte. Seu Walter, eu acho que a gente vem construindo, na verdade, a história da gente. Nós estamos aqui hoje no encontro da Rádio Diário de Mogi. O senhor, eu me lembro quando eu entrei na rádio, eu fiz um teste com o senhor, né? Então meu teste era entrevistar o senhor quando entrei no jornal e escrever um texto. Então assim, eu acho que hoje é um momento da gente agradecer essa história, da gente compartilhar com as pessoas que fazem parte da nossa vida e que nos tornaram quem nós somos hoje, seu Walter. Eu só tenho a agradecer ao senhor e a todo mundo que me deu uma oportunidade de trabalho, na verdade. Olha, eu acho que agradecimento, a pessoa ser grata, realmente faz parte do nosso dia a dia. Mas você, Ana, se você não fosse uma pessoa boa profissional, você não teria passado no teste. Sim, eu tenho certeza disso, mas as pessoas contribuem para a gente aprimorar, né? Contribuem para a gente adquirir experiência. Quando a gente entra na profissão, a gente não sabe nada. Então essas pessoas que têm mais experiência vão passando isso pra gente. Então eu sou muito grata ao senhor, eu sou muito grata ao Diário de Mogi, ao Darwin, a todas as pessoas que me ensinaram a ser quem eu sou hoje, né? Me diz uma coisa, como que você foi parar na prefeitura? Eu fui parar na prefeitura a convite do prefeito Bertaioli, com quem eu já trabalho há mais de 20 anos. Porque eu tenho todo o respeito e admiração, para mim é uma honra. Você tem uma conduta ilibada nessa área? Eu acho que sim, seu Walter. Eu não vou fazer falsa modéstia aqui não. Eu acho que a gente vai construindo a carreira profissional da gente e as coisas vão vindo, resultado disso. Vai acontecendo. Disso. Vão acontecendo fruto disso. Eu fui parar na prefeitura, a convite do prefeito Bertaioli, com quem eu já trabalho há mais de 20 anos, comecei a trabalhar com ele na associação comercial, e que eu tenho um orgulho imenso de trabalhar com ele, né? Hoje estou no governo do prefeito Marcos Melo, nós estamos fazendo um trabalho em prol mesmo da cidade, em prol de Mogi,
E eu só tenho a agradecer essa oportunidade de viver a história de Mogi das Cruzes. E o Darwin Valente, o que ele representa? Ele representa tudo para mim. O Darwin foi meu professor. O Darwin é um grande amigo. O Darwin é um companheiro. Não se envolve na vida de ninguém, Não, né? ele é um companheiro. O Darwin é aquele cara que se você precisar, você pode contar com ele. Mas ele em nenhum momento vai se meter na sua vida. Ele é um cara que está ali para aquele momento especial. Eu tenho lembranças do Darwin muito especiais. Você chegou a pegar o Moura Santos? Peguei o seu Moura na redação, claro. O seu Moura tinha também uma grande experiência no jornal. Ele ficava numa mesinha, na máquina de escrever. Isoladinho lá. Isoladinho, o seu Moura, o seu Paulo. Então são pessoas, seu Walter, que construíram a história que nós temos hoje. E eu acho que esse encontro da rádio, esse encontro do jornal, nos proporciona isso, né? Encontrar as pessoas e saber como é que hoje está cada um com a sua vida. O Bertaioli sai daqui com 85 mil votos, não? Aí eu não sei dizer pro senhor, né? Aí eu acho que é fruto de um trabalho, como a gente está falando aqui. E ele fez esse trabalho. Ele fez. O Marco é um cara extremamente dedicado, extremamente focado, né? É reconhecido. Então, assim, isso a gente não pode dizer. Eu acho que é preciso agora, na verdade, trabalhar. O que ele sempre fez e sabe fazer muito bem é trabalhar e se dedicar a Mogi das Cruzes. Então tá bom. Muito obrigado. Custou, demorou, acho que uns 10 anos para mim fazer essa mulher falar. É porque, na verdade, a gente está mais acostumada a ficar por trás da câmera. Os bastidores. Os bastidores do que dar entrevista. Mas eu não poderia deixar, nesse momento que o senhor está aqui com a gente, de vir de verdade agradecer ao senhor, seu Walter, por todo esse trabalho que o senhor teve na rádio e a oportunidade que o senhor deu a mim e a centenas e centenas de pessoas que passaram pela rádio. Obrigado. Obrigado, senhor. Viva Choperia, aberto de segunda a sábado. Às quartas-feiras não perca a deliciosa feijoada. Venha saborear as nossas delícias. Pratos à la carte, prato do dia, parmegianas, casquinhas de siri, bolinhos de bacalhau, lula dorê, brusqueta e muitos petiscos incríveis. E tem chopp em dobro, você paga o primeiro e o segundo você ganha. À noite, música ao vivo. Venha fazer sua happy hour aqui. Viva Choperia, deliciosamente divertido. Você não precisa pagar mais caro para realizar a viagem dos seus sonhos. A Mogi Travel Turismo pensa em todos os detalhes para você. Conforto, assistência 24 horas, sem pagar mais nada por isso. Conheça a nossa nova sede, Mogi Travel. Você tem um compromisso marcado com a melhoria da educação, dos transportes, da saúde, enfim, da qualidade de vida em Mogi das Cruzes. Venha assistir às sessões da Câmara Municipal. Além de acompanhar as votações dos projetos que definem os rumos da cidade, você vai ficar por dentro de assuntos de interesse da sua comunidade. Às terças e quartas-feiras, a partir das 15 horas, faça valer sua cidadania. A Câmara aguarda sua presença já na próxima sessão. Passe por aqui. Eu falo aqui agora com a Paula, essa moça bonita, que também fez parte desse grupo Diário de Mogi, que envolvia rádio, jornal e tal. Quanto tempo você trabalhou lá, Paula? Seu Walter, o Diário de Mogi foi onde eu aprendi, né, a ser jornalista. Eu comecei
Fiquei entre 95 e 2000, fiquei lá. Foi uma escola para mim, né? 5 anos? 5 anos. Não, e outra, tudo caía no colo do Diário de Mogi, né? Sim, era referência. Tinha que ter repórter suficiente. Não, a gente tem muita história. E com o pessoal da rádio, a gente trabalhava em parceria, saía junto, normalmente saía na viatura, eu com a Nádia ou com a Gladys, para fazer as coberturas. O seu Milton, né? O seu Milton, o nosso saudoso seu Oscar, o motorista, lembra dele? Lembro, brigavam com o Lima também, né? Por causa da aparelhagem. O aparelho não funcionou. É verdade. Tudo isso. Eu aprendi muito com o Darwin Valente. Ele falou que ia vir. Daqui a pouco ele falou que vai vir aqui, nem que... eu tô aguardando ele. Então, assim, para mim foi a minha escola, onde eu aprendi tudo que eu sou hoje, eu devo ao grupo, né? Que bom, né? Essa oportunidade de a gente estar junto de novo. Graças a Deus. Né? Obrigado, Paulo. Valeu. Eu falo aqui com a Gladys, tá certo? Tá certíssimo. Ela é jornalista, ela trabalhou na TV, trabalhou na rádio e mais aonde? Agora eu tô no G1. Agora você está no G1. Bom, mas fala um pouquinho da sua época do jornal. Era uma época muito legal, né? Porque a gente tinha uma redação unida, uma redação forte. Era a Paula, a Célia Sato, o Darwin. E eu tava começando, né? Então eu aprendi a fazer impresso ali com eles, né? Laércio Ribeiro. O Laércio também, né? Eliane José, o Gerson Lourenço no esporte. E aí era uma equipe grande, porque tinha editoria de cidade, tinha cultura, tinha esporte, tinha nacional. E era muito bacana de fazer o jornal, né? E na rádio? A rádio foi minha escola, porque eu comecei na rádio como estagiária, né? E aí foi lá que eu aprendi as coisas. Então era legal porque você não tinha nem pauta. Você ia com uma indicação e se virava na rua, né? Eu tinha minhas brigas, às vezes, com o Darwin, porque eu pegava o pessoal para a rádio, lapidava, o Darwin levava para o jornal. E vice-versa, quando ele lapidava alguém no jornal, eu levava para a rádio. Porque assim, como era muito próximo, né? Um e outro, só subir escada. Então tinha isso, tinha muita gente que trabalhava nos dois, né? E aí você também tinha uma proximidade, uma facilidade de fazer a pauta. Que você fazia para um, você já fazia para o outro, né? Qual é a melhor lembrança que você tem dessa época? Carnaval. Eu adorava cobrir carnaval pela rádio, na avenida. Era muito legal. Era assim, improviso total, né? E aí você ficava ali, as escolas passavam, o público ia pra avenida. Era um acontecimento muito bacana, era muito legal. O Moura Santos, que me desculpe, mas o Moura Santos ele ia pra avenida com a máquina, tirava um monte de fotografia daquela ala das baianas. Só que ele não tinha filme. Aí as baianas iam lá cobrar as fotos, ele fugia. Aí não dá, né? Mas ele era legal. E o Darwin? O Darwin, grande professor, o Darwin, né? Aquele jeito dele, explosivo, mas muito legal, né? E ele ia no ponto, né, para te explicar alguma coisa. Isso era muito gostoso fazer, eu gostava muito. Tá bom, grande. Muito obrigado, foi bom falar com você. Bem, gente, eu estou aqui com uma das grandes estrelas da Rádio Diário de Mogi. Eu devo muito para Sueli Cândida, porque quando alguém não aparecia para fazer o programa, Sueli, você faz? Ela falava, deixa comigo. É ou não é? Verdade, Walter. Boa tarde. Olha, eu tô trêmula. Peço ao pessoal que não repara isso, porque a emoção é tão grande. E eu falei, gente, não acredito que eu vou encontrar todo o pessoal, Walter Rodrigues, um lugar que eu fui tão feliz e que me deixou assim, sabe, muita emoção. Só eu não gosto de câmera. Não gosto de câmera. Eu também não gostava, mas agora eu tô aí. Eu gosto de estúdio de rádio que não tem ninguém fotografando, né? Você sabe. Você fica sozinha, absoluta, né? Não ficava muito, né? Porque tinha um diretor Sempre tinha, lá. Quem era o diretor? Tinha um diretor lá chamado Walter Rodrigues, que tinha dia que ele ia no estúdio, o estúdio estava cheio, e ele me dava uma bronca danada. E como se eu tivesse culpa, gente. Eu não tinha culpa. Eram os seus fãs, né? Os meus fãs, e o pior, que a maioria homens,
E depois eu que levava bronca, né? Passar pela recepção. Agora me responde depois de 20 anos. Eu tinha culpa? Não, em absoluto. Era que nem o Beno Silva. Hora de pedir perdão. Perdão. Tá perdoado. E você qual é a continua- melhor recordação que você teve da Rádio Diário de Mogi, da época do seu... Como é que era o nome do seu programa? À tarde com Sueli Cândida, não Tinha sei. tanto nome aquele programa, já teve tanto nome. Tinha até que- apelido, né? Tinha. E eu, no grupo, essa semana, até a primeira abertura do meu programa era o Super Fantástico Amigo, que bom estar contigo, lembra? Pô, é verdade. Eu até postei isso daí para recordar. Mas no rádio, Walter, muitas coisas marcaram para mim. E uma coisa marcou muito mais, que você deve lembrar, de uma senhora que estava procurando a filhinha que tinha desaparecido há 2 meses e ela tinha 3 anos. E um dia eu resolvi ir mais cedo para a rádio e lá estava ela participando do jornal de manhã. Aí eu sentei lá na recepção e quando ela saiu, me deu uma vontade de conversar com aquela mãe, sabe? E falei umas coisas para ela. E uma semana depois, ela voltou com a menininha que Pra tinham te levado agradecer. a menina, E a menina não andava, não falava direito, e a menininha estava correndo e falando direito, sabe? E quando eu cheguei na escada lá em cima, ela falou, a Sueli aí! E aquela menininha correu, me deu um grande abraço, como se já me conhecesse há muito tempo. Isso marcou muito para mim. Mas são muitas coisas, que se eu for falar aqui, né, não tem como. Tá bom, Uma Sueli. saudade muito grande. Muito bom rever você. Bom pra mim. Tô tão emocionada que eu falei, vou tomar uma taxa preta hoje. Tá bom, obrigado. Um abraço, Walter. Eu falo aqui com a Eliane José, que começou na rádio como secretária do Nivaldo Marangoni. Pois é, foi isso mesmo. Secretária, e aí comecei a fazer faculdade, e aí o Darwin já me chamou lá um dia de manhã e já falou assim, olha, tem que ir pra rua. Eu fui e não parei mais de ir pra rua, né? Ficou rueira. Fiquei rueira, fui pro jornal, hoje ainda estou no jornal, acho que dessa equipe... Quantos anos você tá lá, Eliane? Ah, já vai fazer, eu acho que 30 anos, mais ou menos. É muito tempo, né? Mas foi uma época de ouro, né? Nossa, sensacional. E amigos muito queridos, pessoas muito comprometidas com a cidade, com o outro, né, Walter? Eu acho que isso é o mais bacana do rádio, do jornal, da imprensa correta, ética, é a pessoa comprometida com o outro. E a Rádio Diário, ela era comprometida com o outro, com o ouvinte. Caía tudo no colo da Rádio Diário. Tudo, né? E aí a gente fazia amizade. Lembra o pessoal, Walter? O ouvinte, ele criava um vínculo que hoje você não percebe muito com os outros meios de comunicação, principalmente a internet. Porque o ouvinte ia lá na rádio, levava o bolo, conversava com a pessoa, contava a história da vizinha, virava amigo. Final de ano ia lá se encontrar com as pessoas. Então o rádio tem esse poder, né, de fidelizar muito a pessoa. E a Rádio Diário, ela foi primorosa nesse sentido, porque teve pessoas muito boas, teve ações muito bacanas, né, Walter? Se a gente pensar as ações, as campanhas que o rádio já fez em Mogi e ainda faz hoje, né, na Voz da Metropolitana e na voz de outros meios de comunicação que nós temos aqui hoje, né, o rádio em Mogi é sensacional. Sou fanzoca. E hoje a Eliane José, ela é uma das auxiliares lá no Caritas de Mogi. Isso também. Tem esse outro lado meu, né? Lado espiritual. Frequento a entidade espírita Caritas, escrevo no jornalzinho do Caritas. É uma segunda casa, uma segunda família. É um esteio também, né? Espiritual da cidade, que tem outros esteios também. Nós também temos, assim, a Mogi, né, Walter? Ela tem muitas coisas importantes e que a gente precisa valorizar. Essa questão da religiosidade, né? E as religiões se conversam, não é? Você vê, tem pessoas que vão aqui, vão ali, e elas se conversam e mantêm isso. Há pouco a entidade espírita Caritas trouxe o Divaldo Franco, é o 2º ano seguido que ele faz questão de vir a Mogi das Cruzes. Então, e nós temos, por outro lado, também outros vieses religiosos também muito importantes. Eu estou estudando o Evangelho. Eba, muito bem. O que você já aprendeu com ele? Tanta coisa.
Eliane, foi um prazer revê-la. Prazer imenso encontrá-lo também. Obrigado. Eu falo aqui com o redator de esportes do Diário de Mogi, mas não é de hoje, não. Ele começou na Rádio Diário de Mogi como repórter de campo. Fez uma pá de partidas do União Futebol Clube. Esse é o Gerson Lourenço, que hoje é super conhecido aqui na região, não é isso, Gerson? Graças a você, né, Valtão? Você que me deu a oportunidade lá na rádio. Não, mas você me deu uma força, me ajudou, nos primeiros passos, eu não sabia nada de rádio, me ensinou bastante, graças a Deus. E faz mais de 20 anos que eu estou na área aqui em Mogi, graças a Deus, né? A Rádio Diário, jornal, assessor de imprensa, uma série de atividades. E hoje foi muito bom reencontrá-lo e reencontrar o povo, né? Fala para os nossos telespectadores o que você trouxe para pedir emprego para mim. Um bilhetinho num papel de pão. Nossa, faz tempo, né? Acho que era não vou lembrar o nome, trabalhava na Polícia Rodoviária. Isso, Juarez. Juarez, acho que era, né? Ele pedindo para eu arrumar um lugar para você trabalhar. Na rádio, e deu certo, graças a Deus. Mas como é que tá o esporte hoje, Gerson? Já foi bem melhor, né? O esporte de Mogi já foi bem melhor. Aliás, o país já foi um pouco melhor, né? Fica nesses altos e isso influencia muito no esporte, né? O esporte precisa de apoio, né? Precisa de patrocínio no geral. Mas poderia estar bem melhor, né? E essa tem o basquete aí que ainda mantém o nome de Mogi. E União, né? Uma sustentação, né? E União, né? Você acha que o União vai voltar para a Série A3? Um dia volta, né? Quem sabe hoje. É verdade. Hoje é sábado, não... Nós estamos num horário, né? Daqui a pouco o União vai jogar, né? Quem sabe, né? Vamos torcer. Um jogo difícil, né? Você chegou aqui solteiro, casou, já tem filhos. Viu como a vida da gente. Os meninos estão na faculdade, né? Já, graças a Deus. Tá na faculdade. A Laura tem 18 anos, está estudando direito. E o menino tem 16. Eu deixei o menino agora há pouco fazer uma prova de matemática, Olimpíada de Matemática. Coisa que você não fez, né? Matemática não é do esporte. Mas muito feliz de revê-lo, rever. Você continua na área, né, nativa, graças a Deus. Não dá para parar, né? E reencontrar o pessoal da Rádio Diário é muito bacana. Obrigado, Gerson. Né? Eu que agradeço. Eu tenho uma consideração muito grande por você. Eu nem preciso nem falar, né? Tá bom, um abraço. Vocês já ouviram o que eu falei do Nenê de Matos, né? Que esse era o meu técnico, os outros que me desculpem, era o meu técnico preferido para fazer o esporte, não só aqui na rádio, como em toda a região onde a União jogava. E eu disse uma coisa, Nenê, que você foi um excelente profissional. Nós saíamos, quando chegávamos na cidade onde ia ter o jogo, você falava, me leva no campo primeiro. Levávamos você no campo, você verificava a linha, se estava chegando o som e tal. Quando você via que estava tudo arrumado, você falava, bom, agora eu vou almoçar e tomar uma pinguinha. Exatamente, e podia tomar uma... Ó, Silvia, agora você faz sua parte, que você está garantido, né? E vamos no ar, vamos lá. Quantos anos você ficou nessa área? 42. Acabou aposentando na Metropolitana. Você tem na Metrô. Faz já 7 anos. Você trabalhou quanto tempo com a eu dei aula de rádio também, né? Para ela se formou na Brás Cubas. Então, eu trabalhei com ela o tempo que tá lá. Diga. Eu fiquei... E a aposentadoria agora, tá tranquilo? Tô, mas não aguento ficar parado, não paro. E aquele, era uma Brasília que você tinha, amarela? Que não, é uma variante. Uma variante. Tem ainda? Faz pouco tempo, mas já teve um Fusca, roubaram. Lembra do Fusca amarelo? Foi. Aí roubaram. Agora, graças a Deus, a coisa mudou. Como é que era trabalhar com o Durval? Olha, brigamos. Você brigava com todo mundo, mas você fazia a sua parte. Mas porque a gente... Você quer a coisa bem feita. E profissional tem que ser. Lógico. Então aí, mas ele comigo, graças a Deus, foi tudo certinho. Então tá bom, Nenê. Foi um prazer falar com você. Bem, amigos, chegamos ao final de mais uma apresentação da nossa sala de visitas, diretamente aqui da chácara, onde nós, da extinta Rádio Diário de Mogi, promovemos um reencontro de toda aquela equipe antiga, mas uma equipe que trabalhava, que tinha coração
no bico da chuteira, como diz os locutores esportivos. Estava a Eliane José, a Mel Tominaga, o Nenê de Matos, o Gerson Lourenço, eu, Walter Rodrigues, uma turma toda aí, mas valeu a pena. Vocês viram como era fácil trabalhar em rádio antigamente? E o que eu mais posso acrescentar aqui? Sinto, lamentavelmente, a ausência do Nivaldo Marangoni, a ausência do Darby Valente. Claro que se aqui eles não estiveram, é porque eles deviam ter algum... Estavam trabalhando. Jornalista e radialista é assim, ele não tem horário. Apareceu a notícia, tem que correr atrás. E um outro detalhe. A Patrícia tem uma loja ali, a Maggiore, no pátio da Elbor. Se você der uma chegada lá, você vai ficar bobo com os artigos que essa moça vende lá. E não é só aqui não, ela tem uma loja também em Campos de Jordão. O Viva, o Edson continua fazendo uma pizza deliciosa. Ele vai mudar um pouquinho a feijoada aos sábados, mas vai ser o mesmo sabor, a mesma qualidade. Quanto a isso, você não tenha dúvida. Só que ele vai servir a feijoada no estilo carioca. É muito mais salutar. Bem, depois de tudo isso, eu ainda tenho que agradecer o Perrim pelo trabalho dele, porque ele que descobriu o endereço aqui, porque isso aqui é um esconderijo. Para mim, isso é um esconderijo. E mandar um abraço pro meu neto, o Igor, que é o filho da minha editora, a Ana. Bem, depois de tudo isso, só me resta dizer a vocês que tudo que eu fiz na vida, eu fiz do meu jeito. Era isso aí, senhores.